Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Este programa é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa tem o prazer de receber o engenheiro Amaury Montes, ele que é aposentado do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e consultor do SINDIC-CT. O tema da nossa conversa aqui hoje vai ser o Programa Espacial Brasileiro. Amaury, bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Bom, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. A imagem de programa espacial ela é muito relacionada às disputas geopolíticas e, sobretudo, a gente tem um histórico muito longo do século XX, que foi a Guerra Fria. Quem tinha mais desenvolvimento no setor espacial tinha mais tecnologia e, consequentemente, mais poderio militar. Como que é essa articulação civil e militar no programa espacial brasileiro? Alguns historiadores falam uma coisa muito interessante. Eles falam que a lua de mel entre a humanidade e a tecnologia começou com a invenção da locomotiva a vapor. E essa lua de mel veio durante algum mais de século, e essa lua de mel entre tecnologia e a humanidade acaba no dia 6 de agosto de 1945 com a bomba de Hiroshima. Então, a humanidade tem que realmente saber usar esse tipo de tecnologia. No caso do programa espacial, ele é um grande indutor de tecnologia, tanto na área civil, trouxe grandes progressos aqui para o nosso planeta, em comunicações, hoje nós temos o celular, o WhatsApp, como na área militar. Você faz lançamentos de mísseis com alta precisão e tudo mais, né? Então, o que nós vemos aqui no programa é o seguinte: o Brasil tem que crescer em termos de tecnologia e inovação. Ele tem que ser um player nesse sentido. E claro que isso vai se refletir também na área de defesa. O Brasil tem a área de defesa, as Forças Armadas, definidas na Constituição. Eles têm uma missão constitucional. E hoje você não faz defesa sem ter a alta tecnologia participando. Eu vejo, por exemplo, no caso do programa espacial, a área de monitoramento, é uma coisa muito importante, tem a área de vigilância militar, de alvos militares. Você se lembra que nós tivemos aí, antes da pandemia, manchas de óleo que chegaram nas praias brasileiras. O assunto acabou sendo obscurecido pela pandemia. E a Marinha é preocupada. Até hoje não sabemos quem jogou aquelas manchas de óleo. Quer dizer, isso é uma questão gravíssima. Vieram estragar aqui as nossas praias. Uma vigilância do território brasileiro e do Novo Oceano Atlântico são fundamentais na área militar. E a guerra cibernética e uma série de outras coisas. Eu acho que investir em tecnologia vai ser necessariamente investir também em tecnologia na área de defesa. Eu não vejo isso um problema. O que seria um problema seria a venda de produtos na área de defesa. Isso aí sim, o comércio internacional de armas é uma coisa que o Brasil já participou e não deve participar mais. Mas crescer a nossa área de defesa, eu vejo uma coisa boa. E temos que fazer um acordo com os militares para fazer um programa único que traga os benefícios que nós esperamos. O que são os produtos de um programa espacial brasileiro? Só para a gente dar um pouquinho mais de concretude. Você falou de monitoramento, de lançador de satélites, lançador de satélites, você falou também. O que eu vejo realmente é o seguinte: além dos serviços que um satélite pode fornecer, como monitoramento, como, por exemplo, no caso civil, você não apenas vê o desmatamento da Amazônia, mas você pode fazer previsão de safras, você pode fazer planejamento urbano. O Brasil tem uma demanda grande por satélites de alta resolução, né? E na área militar, como eu estava falando, na questão de vigilância, você também cria empresas de alta capacidade tecnológica que podem participar de outros programas. Isso, a gente chama isso de um spin-off interno à própria empresa. Por exemplo, uma empresa que atua no programa espacial pode dar uma boa resposta no programa nuclear, a área de controle, são programas de alta criticidade. Ou outros, o próprio programa aeronáutico, fazendo equipamentos na área aeronáutica, eu incluiria, inclusive, a questão médica. Equipamentos médicos são equipamentos de alta criticidade. E o programa espacial você tem uma área de criticidade muito grande, alta qualidade e alta precisão do que você faz. Então, essas empresas podem atuar em vários setores, né, além do serviço prestado pelos satélites. No caso brasileiro, nós temos os satélites de monitoramento e os satélites de comunicação como os prioritários, né? Você também tem satélites de tipo GPS, que o Brasil não está pensando em desenvolver. Você teria outros tipos de satélites científicos também, que você pode mandar para fazer estudos da alta atmosfera, ou da Lua, ou da radiação solar, tudo mais, né? Esses são grandes problemas. O que eu vejo é a criação de empresas de alta complexidade tecnológica que pode atuar em vários
setores que o Brasil precisa. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o engenheiro Amaury Montes, e a nossa conversa aqui é sobre o Programa Espacial Brasileiro e sobre toda a potencialidade que ele tem. Amaury, o Brasil ele tem uma balança comercial deficiente, sobretudo nas partes de média e alta intensidade tecnológica, ou seja, nós exportamos produtos com baixo valor agregado e importamos produtos com mais alto valor agregado, falando da indústria. Mas isso também é bastante característico em geral. E a gente tem honrosas exceções, que é o setor aeronáutico, por exemplo, pela existência da gloriosa Embraer, que ainda está no Brasil e não foi vendida, né, como se tentou. Então, eu queria te perguntar se a revitalização do Programa Espacial Brasileiro e uma moldagem, um desenho que ele possa vir a adquirir, ele pode ajudar a gente mudar esse quadro do Brasil depender menos de tecnologia, de alta tecnologia do exterior. Sem dúvida. Eu acho que o programa espacial é um daqueles programas que nós chamamos de indutor de alta tecnologia. Eu vejo isso aí o grande gol do programa espacial. Se nós quiséssemos apenas alguns satélites, talvez valesse a pena comprar esses satélites no exterior. Mas fazer os satélites, desenvolver essas empresas de alta tecnologia é extremamente importante. Você tocou num ponto muito importante. O Brasil não pode, com a dimensão desse país, deixar de ser um grande player internacional na área de média e alta tecnologia. Não pode querer ver só de commodities, produtos básicos, ou mesmo turismo. Tudo isso aí é muito importante. Mas o Brasil tem que necessariamente, não existe opção, ser um grande player no mercado de média e alta tecnologia. Tem que fazer um esforço monstruoso. Eu não vejo o país no futuro sem esse tipo de ganho. Agora, nós temos travas culturais, né? Nós temos umas travas estranhas. Eu lembro que nos anos 90, quando nós entramos em crise no Brasil, já na área de desenvolvimento, era pecado falar em desenvolvimento, a Embraer entrou em crise. A crise foi em todo São José dos Campos. Todos os setores de alta tecnologia sofrem quando você para o desenvolvimento. E eu me lembro que gente muito boa do INPE e tal, dizia, também é um país agrícola, tem que se meter em fazer avião. Pelo amor de Deus, o que é isso? Nós fazemos qualquer coisa. E, em 1969, o homem pisava na Lua, os americanos começavam o projeto do Jumbo 747 e nós criando aqui a Embraer com um turbo-hélice de 14 lugares. Podia parecer até ridículo. E hoje, essa Embraer dominou todo o mercado, inclusive o mercado americano. Olha que vender avião para os Estados Unidos é a coisa mais difícil que existe. Lá estão as maiores empresas aeronáuticas do mundo, as aeroespaciais de defesa gigantescas. E a Embraer dominou, inclusive, o mercado de jato executivo. Isso aí mostra que nós somos capazes de vender qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Não há razão para aquilo. Por quê? Não poderíamos vender. Não é? Então, mas muita trava cultural a Embraer teve que vencer para poder chegar nesse estágio. Eu vejo a Embraer um grande exemplo para que o Brasil precisa agregar em todos os seus produtos. Não é querer fechar as fronteiras e não é isso, mas é participar no processo de globalização como um grande player, não a reboque. Certo? Aí isso significa que nós poderemos ser um país com a nossa soberania, agregar valores aos produtos, é isso que eu vejo. Esse é o grande desafio que o Brasil precisa fazer. E, Amaury, você foi coordenador geral da Engenharia e Tecnologias do INPE em diferentes períodos entre 2005 e 2017. Durante Sim. a sua trajetória, houve o desenvolvimento de uma parceria com a China que construiu o satélite Sibers. Como foi essa experiência? E se essa experiência teve ganhos para o Brasil, se nós internalizamos ganhos para o Brasil e se isso afetou positivamente ou negativamente a nossa soberania? Nos anos 90, final dos anos 80, nós paramos com todo o desenvolvimento do Brasil. Com a década de 90, veio um paradigma que eu sempre considerei equivocado, que os projetos endógenos eram uma perda de tempo, o capital internacional viria, bastaria você estabilizar a economia, cruzar os braços, que o capital internacional viria trazer toda a tecnologia que existe no mundo. Isso não aconteceu, tá? Nós vimos o crescimento do... Claro, você para de produzir no próprio país, o crescimento do desemprego muito grande nos anos 90, um crescimento muito grande da dívida, nós saímos de 33% do PIB e fomos a 60% em 4 anos, a taxa Selic, que hoje está em 13,25%, naquele tempo chegou a 49%,
Tal. Nesse período, foi um período muito decepcionante, foi um período que tudo entrou em crise, né? O São José dos Campos foi a cidade que teve o maior número de desempregados de alta qualificação que a gente podia encontrar. E eu também saí do INPE. Eu estava muito frustrado que no INPE a gente não conseguia fazer nada, tudo parado, né? Não havia recurso, não havia dinheiro nem para manter os laboratórios ativos. Quando começa o governo Lula, em 2003, eu encontro o diretor do INPE. Ele falou: Mauri, eu estou querendo fazer uma política industrial no INPE, retomar o programa de satélites, uma coisa para valer. Eu topei o desafio, voltei em 2003, e naquele momento nós começamos uma nova geração de satélites Sibers. Já tinha o Cibers 1 e 2, que nós participamos, né, nos anos 90, mas a participação brasileira era muito pequenininha, muito pequenininha. Era 30%, mas desses 30%, mais da metade nós compramos do exterior, então uma participação muito pequena, muito pequena. Aí o que nós fizemos? Eu voltei para o INPE e nós organizamos uma política industrial. 50% do satélite ficou a cargo do Brasil fazer e 50% da China. E os 50% a cargo do Brasil, que era a estrutura do satélite de 2 toneladas, nós só tínhamos feito estrutura de satélite de 150 quilos, que é o SCD, todo o sistema de potência, o painel do satélite, as 2 câmeras de imageamento, né? Nós nunca tínhamos feito câmera nenhuma no Brasil, foram feitas no Brasil, o sistema de transmissor de dados, o gravador do satélite, as antenas do satélite, e mais ainda, a China, que era encarregada de fazer os computadores, veio fazer os computadores na Omnicis, lá em São Bernardo. Então, nós fizemos todos os equipamentos no Brasil. Compramos os chips, os circuitos integrados, os componentes, que o Brasil é fraco na área de chips, espaciais mais ainda. Compramos componentes cola, MLI, conectores, essas partes, componentes que precisavam para fazer. Os vidros para fazer a ótica, mas tudo foi projetado no Brasil e construído pelas empresas nacionais. E nós fizemos um acompanhamento passo a passo. Para cada empresa que era contratada para fazer um subsistema, havia uma equipe no INPE, pelo menos umas 10 pessoas, que faziam um acompanhamento diário desse desenvolvimento. Então, toda a concepção foi feita, a engenharia de sistema foi feita pelo Brasil e China, e depois a parte nossa nós fizemos sozinhos, desenvolvemos todos os equipamentos, recebendo dessas empresas todos os equipamentos, integramos o satélite e lançamos. Então, nós estamos com o Cibers 4 funcionando desde 2014 em órbita, o 4A desde 2019, e o satélite Amazônia 1, que era um projeto que estava parado, surfou nessa onda dessa política industrial e ele foi colocado em 2021 em órbita da Terra também. Para você ter uma ideia da complexidade, essa câmera que nós fizemos aqui no Brasil, foi na Opto, lá em São Carlos, quando os chineses fizeram uma câmera dessa parecida nos anos 90, houve uma festa com a presença do primeiro-ministro lá na China. Era uma coisa, a China chegava num patamar muito alto e nós chegamos nesse mesmo patamar alguns anos depois, que era um dos subsistemas. Eu achei assim, foi um exemplo fantástico. Foi exatamente essa política industrial que nós fizemos no primeiro mandato, segundo o governo Lula, que fez com que os estudantes viessem visitar o INPE, porque os estudantes acabaram sabendo, né? Aí, quando eu já estava no governo Dilma, começaram a chegar os ônibus aí das universidades, eles estavam muito orgulhosos do Brasil, e nós também ficamos. Um legado muito importante. Essa garotada, não só as empresas que foram criadas e essa capacidade que o Brasil tem de crescer, mas os estudantes perceberem que nós realmente podemos fazer grandes coisas. Fizemos o lançamento dos satélites. O primeiro satélite, o foguete, deu problema, então o Cibers 3 não entrou em órbita, né, com o caso do lançador chinês, mas o 4 foi feito em um ano. Né, nós estávamos com tudo pronto, em um ano fizemos a integração do satélite lá na China. As equipes também trabalharam de domingo a domingo lá na China. Lançamos o Cibers 4, ele era para funcionar há 3 anos, 2014, era para parar de funcionar em 2017. E ele foi até, está funcionando até hoje. Depois o Cibers 4A com spare parts, foi feito o Cibers 4A, e o Amazônia, que usou uma câmera do Cibers que estava voando e fazendo imagem. Então eu achei que isso aí foi excelente. Infelizmente, o país dá pouco valor a isso, mas a NASA colocou em seu site tudo que foi feito. Eu fiquei impressionado como a NASA deu valor a isso. Recebemos elogios da NASA, da Agência Espacial Europeia, até do Japão. Teve um francês que chegou a me dizer: é inacreditável o que vocês fizeram. E, assim, um país que a gente não acreditava que pudesse fazer uma coisa desse porte, junto com a China do outro lado do planeta.
É um legado que fica, e nós estamos hoje no programa espacial na área de plataformas e cargas ultras, que é o que o INPE se dedica, pelo que cabe a ele. Muito bem, muito bem. O Giro Sindical vai fazer o intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o engenheiro Amaury Montes e a nossa conversa aqui é sobre o Programa Espacial Brasileiro. Hoje nós temos participando de ciência e tecnologia no Brasil as universidades, os institutos de pesquisa como o INPE, como o DCTA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que também fica sediado em São José dos Campos, e o time do setor privado, que não é um grande lobo, não é um grande, vamos dizer assim, player quando se trata de investir em inovação, quando se trata de investir na sigla muito usada no meio empresarial, em P&D. Qual é o arranjo que você considera possível de continuar um programa espacial brasileiro que a gente possa colher frutos? No caso, por exemplo, da formação da Embraer, o projeto inicial, que foi feito do CTA nos anos 50, foi até um projeto feito pelos americanos, era primeiro você capacitar cada subsistema de um avião, e quando você dominasse um avião de ponta a ponta, aí sim você criaria uma integradora que seria a Embraer. Pelo que contam em alguns historiadores, a Embraer deveria ter sido criada em 1990. E aquela parte do DCTA que você tem quando você pega a antiga Tamoios ali, todo aquele terreno, você vê a pista, ali seriam criadas empresas do parque aeronáutico. Parque aeronáutico, quer dizer, empresas que criariam a parte de cada subsistema de um avião. O que aconteceu é que em 69 criaram a Embraer, fizeram o Bandeirante, e hoje a Embraer é bastante verticalizada e compra boa parte dos seus equipamentos no exterior, ela tem todo um modelo de negócios, é um sucesso. No programa espacial, nós seguimos outra diretriz. Nós tentamos criar empresas que fizessem partes do satélite, do programa espacial, da parte do INPE. E o INPE ficaria com o main contractor. Nós queríamos que um dia esse main contractor passasse para a iniciativa privada. Isso era o nosso plano. Todo o programa espacial poderia ser feito, pelo menos, por uma empresa main contractor e empresas agregadas. Só que isso tem que ser devagar. Era preciso uma maior maturidade. Hoje, nós já temos empresas se candidatando a main contractor. Tudo bem. E, inclusive, o governo já está contratando essas empresas, né? Foi contratada recentemente, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia colocou um certo recurso nessas empresas. Tudo bem. Já existe uma certa maturidade que possa ser feita. Só que os órgãos do governo que vão fazer o acompanhamento precisam ser muito rigorosos com isso. Nessa política industrial que nós fizemos aí no INPE, nós pegamos muito pesado com as empresas. Fizemos auditoria de qualidade o tempo todo, reuniões em cima, revisões de projetos assim, que eram muito pesadas, a um ponto que no final da política industrial os empresários falaram, poxa, amor, você é chato, hein? Mas tem que ser, porque era um desafio grande. Então, é preciso que o governo tenha, e aí é uma questão de falta de recurso humano, porque nós temos hoje uma falta de recurso humano no governo muito grande, mas é preciso que equipes do governo, seja da FINEP que está financiando, deveria talvez pegar apoio do INPE para fazer um acompanhamento para que esse main contrato faça a sua função. Você não pode simplesmente contratar um main contrato que vai para casa dormir e acha que tudo vai funcionar, porque aí vai depender muito da força que você colocar em cima desse main contrato. É possível esse arranjo. Eu acho que nós estamos com um satélite, parece que na faixa de 150 quilos que foi contratado por um main contrato, e temos ainda a continuação com a cooperação com a China, que o INPE vai usar a plataforma multimissão. Essa plataforma já está desenvolvida, ela vai ser comprada na indústria brasileira, com algumas adaptações. E o radar de abertura sintética vai ser fornecido pela China. Missões menos arriscadas, missões mais que nós temos uma maturidade maior, você põe na mão do main contract. Missões de maior risco, o INPE ainda deveria atuar como main contract. Embora haja, pelo que eu ouvi dizer, questões jurídicas aí, que eles não querem que o INPE seja mais main contract. Toda aquela política industrial que nós fizemos, eu ouvi dizer que isso aí tem uma questão jurídica, que eles não querem que o INPE faça mais isso. Né? Ouvi dizer, eu não fui atrás para verificar com bastante detalhes, esse tipo de coisa. O Brasil precisa adquirir, além da capacidade de câmeras óticas, que nós já adquirimos, também um radar de abertura sintética. Isso aí caberia o INPE fazendo o desenvolvimento desse tipo de coisa. E, Amaury, com vistas ao que o governo federal
na figura do presidente, na figura de vários ministros, tem falado recorrentemente que a necessidade de reindustrializar o Brasil ou de promover uma nova industrialização, aparecem até termos novos no debate, mas que querem dizer, todos eles, que a gente precisa ter mais indústria e ter mais indústria de mais alto valor agregado também, né? Sim. Seja o órgão público, um instituto como o INPE, atuando como esse main contractor, que seria um contratante principal, né? Ou passando isso para a iniciativa privada e o INPE fazendo um monitoramento, fazendo a gestão da qualidade, você acha que hoje os nossos institutos eles estão suficientemente equipados com recursos humanos, com servidores, ou eles também precisariam ser reforçados com vistas a fazer uma política industrial, seja ele fazendo a indução, ou seja ele fazendo diretamente parte do trabalho? Sem dúvida, eu acho que nós estamos totalmente descapacitados. Nós tivemos no INPE uma geração, que foi a minha geração, que praticamente, que vem dos anos 80 fazendo a parte espacial, que aposentou, né? E nós temos um instituto muito enfraquecido, muito enfraquecido. No caso do INPE, eu reclamava de duas coisas: a falta de recursos humanos e um plano de carreira inadequado. Nos anos 80, nós tínhamos um plano de carreira muito bom no INPE, era um plano de carreira de pesquisador, tradicional, como universitário, que você faz o mestrado, doutorado e publicações, né? E tinha um plano de carreira de engenheiro de desenvolvimento. Eu segui essa carreira, desenvolvimento júnior, depois pleno, tinha vários níveis de pleno, e até o sênior. Eu fui até, por exemplo, sênior 3, já nos anos 90. Essa carreira foi extinta em 1994. E aí pegaram todo esse pessoal da área de engenharia do INPE e colocaram como tecnologista, uma palavra horrível, a reboque da carreira de pesquisador. E a gente vem vindo, fazendo programas, fazendo a mesma política industrial que nós fizemos, muita gente se sacrificou, porque o indivíduo largou pós-graduação, largou a parte de graduação, que é importante para poder fazer satélite. Então, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, reequipar os institutos, estão totalmente sem condições mínimas de fazer qualquer coisa, tanto na área de pesquisa quanto na área de tecnologia. Mas seria interessante um plano de carreira em que você definisse, você vai fazer essa carreira, por exemplo, na área de tecnologia e inovação, não é proibido fazer titulação, não é isso, mas ela não é essencial. O que é essencial são outros critérios que tinha naquela época, eram patentes, gerenciamento de programas internacionais, estágios no exterior, tudo isso aí contavam para você crescer na carreira. E na carreira acadêmica, não, mestrado, doutorado, publicações, currículo Lattes, como eu vejo. Nós temos já uma inadequação. As pessoas lá na época da política industrial, algumas pessoas deixaram de participar da política industrial, foram fazer doutorado, depois voltaram correndo. Foram fazer o doutorado só porque a titulação vale salário, né? Então, nós temos que aproveitar, não apenas reequipar o INPE e o CTA para poder estar muito minguados, mas dar uma rediscutida nas diretrizes, no perfil que nós vamos contratar. Se vamos contratar pesquisadores, vamos contratar engenheiros de tecnologia. Vamos supor que o governo Lula resolvesse mandar emissários, emissárias, e lhe perguntar: olha, quais são suas sugestões, Amaury, para a gente fazer um programa espacial brasileiro que gere emprego, que implique em ganhos de soberania, que reforce os nossos institutos, que coloque o Brasil um passo à frente na questão da indústria e todos os outros problemas que a gente tem, que não são poucos, né? A gente está falando aqui de uma ciência que produz também redução de desigualdade social, uma ciência que produz aquilo que a gente precisa emergencialmente. Eu diria para ele o seguinte: nós precisamos, em nível mais alto, de uma estratégia de alta tecnologia, de média e alta tecnologia para o país. Nós precisamos estabelecer uma estratégia que não é fácil, porque você começa a fazer alta tecnologia no Brasil de uma maneira geral, você bate em interesses internacionais, porque o mundo já colocou o Brasil como um player de segunda categoria. Você não ser fornecedor de matéria-prima, pronto, fica quietinho aí. Então já não é fácil. Por isso tem que estudar bem o comércio exterior, ver os nichos que nós podemos ter para estabelecer uma estratégia. E o programa espacial teria que estar alinhado com essa estratégia. O que eu sugeri uma vez aqui, há muitos anos atrás, quando o Mercadante era ministro da Ciência e Tecnologia, eu falei com ele que nós precisamos criar no São José dos Campos um centro espacial. Porque o que aconteceu com o nosso programa espacial? Quando ele foi ser criado a MECB em 1980, isso foi discutido, porque nós tínhamos uma parte do INPE fazendo o programa espacial, mas a outra parte comprometida com outras coisas.
e uma parte do CTA fazendo o programa espacial, e a outra parte fazendo outras coisas. Então, nós sofremos muito com isso. Então, a criação de um centro espacial, como existe na Índia, tem vários centros espaciais, você cria um centro espacial para desenvolvimento de satélite, né? E aí o pessoal que está ali vai entrar como engenheiro para desenvolver satélite. Se você for à NASA hoje, por exemplo, mas a NASA sempre foi assim, 80% do pessoal da NASA são engenheiros de desenvolvimento e 20% é o pessoal de ciência acadêmica. Então, esses engenheiros da NASA, hoje está na NASA, amanhã você procura, ele está na Boeing, depois você procura, ele está na Lockheed, depois ele volta para a NASA. Eles estão no mundo da engenharia. O cientista diz lá no início da fase o que ele quer, até esse telescópio de James Webb, o cientista diz o que ele quer, a área de tecnologia e inovação da NASA, junto com o setor empresarial, faz, coloca a nave espacial lá em Marte. Aí volta de novo o pessoal de ciência para fazer aquilo e usar, que é a função do cientista. São geólogos, são pessoal de astrofísica, etc, etc. Não é o cientista que faz a tecnologia e inovação, são perfis diferentes. 80% da NASA são engenheiros que estão na NASA hoje e você vai encontrar na Boeing amanhã. Então, nós tínhamos que ter um centro espacial no INPE, por exemplo, no São José dos Campos, e que o engenheiro desse centro espacial estaria hoje no centro espacial, amanhã você encontraria ele na Embraer, amanhã você encontraria ele na Vibraz, haveria uma circulação desse tipo de coisa. Assim que eu vejo. Isso seria um sonho, criar um centro espacial que agregasse realmente o programa espacial nesse centro. Poderia ter dois centros, um centro que na área de satélites e cargas úteis e o outro na área de lançadores. Mas é um centro com engenheiros focados no desenvolvimento, projeto. Dentro do INPE, é um departamento do INPE que está fazendo o programa espacial. Mas tem outros departamentos fazendo outras coisas e disputando espaço. Então, não dá para um programa espacial ficar uma parte dentro de um instituto e uma outra parte dentro de outro instituto. Isso desagrega muito isso aí. Foi assim que evoluiu historicamente, mas nós sofremos muitas consequências disso. Eu falaria isso para o Lula, alinhar com um programa de alta tecnologia e criar um centro espacial aqui em São José dos Campos. Amaury, queria te agradecer demais pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, então, a oportunidade de poder falar isso. Quem sabe o mundo escuta aqui o nosso, o nosso apelo. Obrigado. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui e seguimos até o próximo Giro Sindical. Tchau, tchau.